Quem assistiu à entrevista do ex-presidente Lula ao Jornal Nacional, apresentado pelo William Bonner e Renata Vasconcelos, pôde perceber ali que tudo estava preparado para proteger o Lula. As perguntas foram brandas e as respostas foram longas, sem interrupção, num papo amistoso e amigável, sem cara feia, sem caras e bocas, sem aquele teatro da Renata Vasconcelos. A coisa aconteceu entre eles na mais perfeita harmonia. Era William Bonner e Renata Vasconcelos levantando a bola para Lula chutar. Eu até acredito que as perguntas que ali foram feitas, Lula já tinha conhecimento prévio. E ainda assim não foi bem sucedido. Por diversas vezes, claudicou, ou seja, vacilou, não sabendo aproveitar aquele nobre espaço que lhe foi dado. Mentiu descaradamente o tempo todo, de uma forma rasteira, pequena, indigna e distante de alguém que quer voltar à presidência da República. Por sua vez, William Bonner deixou de fazer algumas perguntas importantes até para proteger o seu candidato, proteger o Lula. Olha só as perguntas que deveriam ser feitas e que não foram, porque William Bonner atchutchucou, ou seja, se omitiu. William Bonner não perguntou sobre o envolvimento do Lula, o PT, com o PCC. Por que Lula chama a ala feminina do PT de mulherada do grelo duro? Sobre a manifestação de Lula em regulamentar a mídia, ou seja, censurar a imprensa. Não perguntou sobre a morte de Celso Daniel e o outro prefeito de Santo André, Toninho do PT. Não perguntou sobre a doação da refinaria da Petrobras à Bolívia. A delação premiada de Palocci, na qual Palocci fala que Lula recebeu milhões e milhões de corrupção, garantindo a sua aposentadoria, 300 milhões depositados de uma conta fora do país, o sítio de Atibaia e o triplex, palavras do braço direito do Lula, em delação feita por Palocci. Doação para a Globo. Lula falou que salvou a Globo da quebradeira, destinando recursos para que ela pudesse se salvar. Essa pergunta não foi feita. Os ataques de Lula aos cristãos, em especial aos líderes religiosos, padres e pastores. O que o presidente acha do seu amigo ditador da Noruega, da Nicarágua, em mandar prender padres e pastores, fechar igrejas e suspender canais de TV e rádio de cunho cristão? O apoio que ele recebe, ele não explicou, porque também não lhe foi perguntado, o apoio que ele recebe dos maiores ladrões da história da República nesta eleição. Quem mandou matar Bolsonaro? Era fazer essa pergunta. O envolvimento do PT com as Farc, facção criminosa e narcoterrorista, que atua ainda na Colômbia. Inúmeras obras paradas, com bilhões e bilhões de recursos desviados. Por que não terminou a transposição do Rio São Francisco? Cabendo a Bolsonaro fazê-lo agora? Qual é a posição do presidente, ex-presidente, agora candidato, sobre a questão da legalização do aborto e a liberação das drogas? Porque os filhos dele, os filhos de Lula, se tornaram, dentro do seu governo, homens bilionários, sendo que não tem nenhuma qualificação intelectual. Sendo o Partido dos Trabalhadores, por que deixou para o governo do Bolsonaro 14 milhões de desempregados?
Por que que vem recebendo apoio de toda a ala corrupta do país, em especial a própria Rede Globo? O que que ele acha da atuação do STF? Porque o que ele tem a dizer sobre a acusação de uma sua ex-esposa que o alegou de obrigá-la a fazer um aborto quando essa anunciou que estava grávida? Explicar a acusação que lhe foi feita que ele cortou um dedo de propósito para não trabalhar, se aposentar e entrar num sindicato, passando a fazer militância política e não mais trabalhando. Então existe uma série de perguntas que deveria ser feita ao Lula e não foi feita, e são inúmeras, que deveria ser feita, mas o William Bonner e Renata Vasconcelos se acovardaram, se omitiram, assim prestaram um desserviço à nação. Perguntas como ele ia resolver a questão do conflito Ucrânia e Rússia numa mesa de bar tomando cerveja. É preciso saber como é que ele ia conseguir isso. Fato é que, minha amiga e meu amigo, o que a gente viu ontem naquele debate foi entre Lula, Renata Vasconcelos e William Bonner, foi um papo de botequim. Nem a Rede Globo ajudando, Lula conseguiu decolar. E a Rede Globo, ela se resumiu, lamentavelmente, em uma agência de publicidade do PT e assessoria política de Lula. Isso é extremamente vergonhoso. Quem viu e fez uma comparação do tratamento dado ao ladrão Lula e ao Bolsonaro, a Rede Globo já não presta mais para existir, já não cumpre mais o seu papel, que é informar, fazendo assim uma mega organização criminosa, uma ORCRIM, em que os seus donos, a família Marinho, estão envolvidos em atos de corrupção, diz a Polícia Federal, e é por essa razão que ela deixa de existir a cada dia, vai minguando, vai se esfarelando, porque uma emissora de comunicação, para existir, ela precisa se sustentar em uma base que chama credibilidade. E isso a Globo perdeu há muito tempo, e hoje ela convive com audiências, queda brusca de audiência, fuga de anunciantes, fuga de telespectadores, demissão em massa de profissionais, jornalistas, artistas, atores, atrizes, enfim, dívidas impagáveis, sonegação de impostos, na iminência de ter o seu canal suspenso, não renovado pelo presidente através do decreto, e vale lembrar que o decreto vence no dia 2 de outubro de 2022, que a concessão vence no dia 2 de outubro de 2022. A Rede Globo há muito deixou de ser uma corporação de mídia para ser uma usina de fake news e uma máquina de triturar a reputação alheia. Se estiver do lado dela, pode ser o maior bandido, como Lula, ela tenta endeusar. Se não comungar com as ideias dela, não der o que ela quer, pode ser a pessoa mais íntegra. Ela vai querer sapatear sobre e colocar como bandido. Exemplo, Bolsonaro. E é justamente por essa razão que a Rede Globo, lamentavelmente, é chamada de Globo Lixo. Lamentavelmente porque não existe democracia sem imprensa livre. Nós queremos uma imprensa livre, mas com responsabilidade, coisa que a Rede Globo não tem. E o Brasil só vai para frente quando deixar a Rede Globo para trás. Pense nisso. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.